Bom dia. Saúde a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar então nossa atividade de hoje. Nós fizemos um chamado aí para aqueles que teriam interesse, em ouvir a palavra de hoje. Hoje nós vamos ter uma palavra sobre educação. O papel dos pais, dos educadores, de todos aqueles que estão envolvidos no processo de educação. E a grande questão quando nós falamos sobre educação é que muitas vezes nós nos colocamos fora desse processo, como se nós não tivéssemos responsabilidade. E todos nós, como adultos, temos responsabilidade, seja dentro da sociedade como um todo, da igreja, da família. Então nós escolhemos o tema educar é conduzir. Se liderar é levar uma pessoa de um ponto a outro na sua jornada de maturidade cristã, educar também tem a ver com conduzir. Então nós vamos dar a palavra para o pastor Marcelo, que vai iniciar então a nossa palavra agora. Bom dia, irmãos. Nossa, o pessoal é de manhã mesmo, né? Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Tudo ótimo? Meus queridos, só peço um minutinho aqui, que eu só estou terminando de ajustar um negócio. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. O tema, ele é educar é conduzir. Em 2021, foi meu último ano como orientador educacional. E o trabalho de um orientador educacional, em suma, num colégio, é cuidar da parte comportamental dos alunos. Certo, Kelly? E nem sempre é fácil, principalmente porque depois da pandemia, muitas configurações aí, estruturas comportamentais foram modificadas. E no meu último mês, eu estava resolvendo um problema, não sei se os professores que estão aqui presentes vão lembrar. Nós tínhamos aquele momento da prova híbrida. Para quem não é da área da educação, isso é um pesadelo, porque parte dos alunos queriam fazer a prova em casa, outra parte dos alunos já estavam vindo presencial, porque os pais já não aguentavam mais eles em casa na quarentena. Então, nós instituímos lá no colégio que os alunos que estavam online, eles poderiam entrar até às 7h15 da manhã. E o que aconteceu? A orientação aos professores passou das 7h15 e bloqueia. Assim, ninguém vai entrar, parecia o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. E aí, deu 7h20 e uma mãe liga no colégio, mas gritando. Vocês estão fazendo errado com meu filho, onde já se viu? E essa mãe mandava mensagem para o Zap para os alunos do filho, para os colegas do filho, para deixar ela entrar. Não era o filho, era ela. Porque ela que ia fazer a prova para o filho. E onde estava o bonitão? Treinando futebol. Entrava às 6:45, ou seja, ela aproveitou. Vamos falar, isso aqui, gente, estamos falando de um ambiente cristão, onde os pais são cristãos e essa pessoa, inclusive, é de igreja. Então, ela levou o filho às 6:45 para um jogo de futebol, tentou entrar na sala de aula virtual como filho, para fazer a prova do filho, não foi autorizada, ela foi no colégio brigar com quem? Comigo. Ela quase me deu um tapa na cara. A sobrinha dela foi minha aluna e falava, tia, para. E eu falei, se você encostar em mim, a gente vai para a delegacia agora. Porque tem várias coisas erradas aqui. E aí a pergunta fica, por que os pais estão assim? Por que falar de educação hoje se tornou um tema tão sensível e às vezes nos reeducar, porque eu também sou pai agora, então eu também preciso reaprender, eu preciso mudar meus hábitos. Então, por que falar disso é tão sensível e por que nós colocamos os nossos filhos num pedestal, onde eles não podem ser corrigidos? Então, o objetivo é nós olharmos para as Escrituras
primeiramente, ver o que a Bíblia fala sobre educação. Vamos tratar da realidade da nossa sociedade, das dificuldades que nós temos em casa, isso em tudo bem rápido, tá? E vamos concluir com os nossos desafios e como nós podemos criar um modelo de cooperação como igreja, tá bom? Eu vou pedir novamente 30 segundos, porque o computador aqui, ele está brincando comigo. Então, é um processo de educação aqui que não está difícil. Tá difícil. Espera aí. Pode conversar um pouquinho, igual a gente faz com a escola. Gente, pode ficar conversando um pouquinho aí, ó. Não, Então, enquanto o Marcelo resolve os desafios aqui da tecnologia, irmãos, uma das coisas que nós estamos trabalhando no domingo à noite, a ideia temos que ter corações ensináveis. E hoje eu acordo pela manhã, na página do pastor Ronaldo Lidório, né, postado às 18 horas, ele postou o seguinte: temos que ter corações ensináveis. É interessante isso, né? Porque está despertando, o Senhor desperta em vários lugares do mundo o mesmo tema, às vezes em situações diferentes. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade em que não são só as nossas crianças que não podem ser corrigidas. Nós não podemos ser corrigidos. Nós temos grande dificuldade em sermos conduzidos. Quer ver um exemplo? O pastor Marcelo mencionou que no 7h15 fechava a sala. Se nós estabelecermos regras na sociedade, no condomínio, não vamos nem falar de igreja, no condomínio, regras que não podem, depois das 11 horas, fazer barulho. Pastor Júnior, tem chamados lá de que gente que faz barulho depois das 10? Tem chamado. Por quê? Porque nós não aceitamos. Nós não nos submetemos às orientações e às regras estabelecidas. Então, para conduzir os nossos filhos, para conduzir os nossos alunos, para conduzir a sociedade, nosso coração tem que ser ensinável, principalmente a partir da perspectiva cristã. Tá vendo? Ainda bem que a gente tem uma pessoa aqui que consegue prosseguir no assunto. Mas vamos imaginar o seguinte. Quando nós lemos Provérbios, e eu acho que todo mundo conhece Provérbios 22:6, vocês vão lembrar: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Desculpa, mas esse é um dos versículos mais mal interpretados das Escrituras. Porque se isso fosse verdade, se você ensina o seu filho no caminho do Senhor, e isso é uma promessa, então a gente tem um problema que tem muito desviado evangélico. Só que esse texto, gente, ele não é uma promessa. Esse texto é um conselho. Tá? Provérbios, principalmente o capítulo 22, ele é uma série de conselhos que Salomão está dando ao povo. E vamos imaginar o seguinte: quando fala educa a criança no caminho que deve andar, essa palavra educação, quando nós lemos de acordo com os óculos dos atuais tempos. A gente acha que é o processo de educação de escola. E o verbo educar aqui está na questão de conduta. Você ser o modelo, você ser o exemplo a ser seguido, e o seu filho vivenciar esse modelo. Então não é uma questão de você ficar ensinando ele a decorar as Escrituras. É dele ver as Escrituras de uma forma viva em você como pai e mãe. Porque a palavra caminho, aqui, não se desviará do caminho, vocês têm que entender que tem uma palavra hebraica, um texto hebraico. É derek. E derek significa o seguinte: que caminho que ele não vai se desviar? Se nós lermos desde o início do capítulo 22, vocês vão perceber que o que Salomão está ensinando? Honestidade, boa fama e sinceridade. E esse é o caminho, esses são os valores que devem ser cultivados dentro de uma família, porque imagina o seguinte: quando o seu filho crescer, ele vai tomar decisões, ele vai ser responsável pela própria vida, mas se você ensinar valores, ele vai saber escolher um caminho. Então essa é a questão. O texto está falando de valores, não necessariamente de salvação, tá? Eu sei que para muitas pessoas isso é meio chocante, eu não estou inventando a roda, a maioria dos comentários bíblicos, eles partem para esse princípio. Então valores são extremamente importantes para nós ensinarmos aos nossos filhos. Então, lembre-se, quando nós falamos do papel da família, Gênesis capítulo 2, versículo 24, é a primeira instituição criada por Deus, é a família, é o homem e a mulher. Os dois são iguais, só que os dois desempenham papéis sociais e biológicos e espirituais diferentes. E está tudo bem, tá? Homem é bênção de Deus, mulher é bênção de Deus. Imagina se Deus só tivesse criado o homem. Ia ser um terror no supermercado, ninguém ia saber o que comprar, né? Então, assim, a gente tem que entender que a mulher,
ela é uma força que no hebraico é ezer kenegdo, ela é a força de Deus ao homem. Essa expressão no hebraico é muito profundo. E eu não vou focar aqui em todas as funções do homem e da mulher, porque o nosso tema é educação. Então, eu vou focar somente na educação. O que Gênesis 2, 24, o que Efésios 6, do 1 ao 4, o que Deuteronômio capítulo 6 tem em comum para nós, pais e mães. É que Deus nos criou com funções diferentes, mas também com deveres extremamente importantes no processo educacional dos nossos filhos. E os dois principais que nós olhamos tanto no hebraico quanto na própria sociologia, primeiro, a manutenção do lar, você dar condições para que seu filho possa desenvolver como um ser humano. Então, o básico, né? O material, né? A vestimenta, a alimentação, tudo isso aí é um dever dos pais. Isso aí não é uma coisa que você vai jogar na cara do seu filho no futuro. Eu fiz isso por você! Porque pai faz isso. Tá, parabéns pelo mínimo. Que é exatamente isso que a Bíblia espera de nós. Eu sei que é meio forte falar, pô, parabéns pelo mínimo, porque hoje em dia os pais estão transformando os deveres bíblicos em qualidades a serem exaltadas. Então nós precisamos entender e restabelecer e reaprender o que é o papel do homem e da mulher. Então, primeira coisa, nós precisamos cuidar dos nossos filhos e criar meios para que eles possam desenvolver. A segunda característica que é extremamente importante é o processo de educação. E a Bíblia fala constantemente sobre o papel da educação com os filhos. Então, entenda o seguinte: se nós tivermos que romper com a nossa cultura de terceirizar a educação, a Bíblia lá nos dá um alerta e um incentivo. O processo de educação dos filhos primariamente não é da igreja, não é da escola e não é da sociedade, em geral. A obrigação, o dever moral e principalmente no caso do cristão espiritual, de educação, é dos pais. É o pai e a mãe. Se nós somos cristãos, vamos lembrar, quando você apresenta o seu filho aqui, e isso tem que ser levado a sério, eu falo, gente, a gente tem que perder aquela noção de ritualismo nas nossas igrejas. O compromisso que você faz é sério, porque você está fazendo um compromisso perante Deus e perante o seu filho. E a pergunta que os pastores fazem, chama de pastor Júnior, pastor Lucas, quando apresentam as crianças aqui. Você se compromete a educar o seu filho nos caminhos do Senhor, em ser modelo para ele? Parece casamento, né? Todo mundo fala sim. Mas na hora da prática, às vezes a gente está meio perdido e a gente quer terceirizar. Então vamos para Deuteronômio capítulo 6, porque o papel do homem e da mulher na Bíblia, no caso do casal, instituição, se você tem um filho, é de educá-lo, é de ser exemplo. Lembrando que a nossa sociedade está demonizando as crianças. Não sei se vocês perceberam, aumentou consideravelmente o número de pais de pets. E, gente, você quer ter cachorro, ter bicho, beleza, ótimo. E ao mesmo tempo que se aumenta o pai de pet, se diminui a importância das crianças na nossa sociedade. Então, eu já vi textos no Face, no Instagram, de pessoas falando, não, criança é demônio, criança é isso, criança é aquilo. Inclusive pais que se desesperam porque a esposa ficou grávida, acabou minha vida. E às vezes dentro da igreja você ouve as pessoas falando, já se ficou grávida, acabou sua vida. É lógico que tem todo o contexto, você não vai dormir, vai ficar... Mas gente, filho é bênção de Deus, a Bíblia trata as crianças como herança do Senhor. Herança é coisa boa. Então nós não só replicamos um modelo ruim, é brincadeira, desculpa meus irmãos. Não é brincadeira. Eu sou da área de educação pelo menos há 10 anos. Vi muito pai e mãe evangélico tratando o filho como se fosse uma pedra, como se fosse um problema, como se fosse um peso. E a Bíblia fala muito sobre a riqueza dos filhos, sobre a questão da herança dos filhos, e como eles são bênção do Senhor. Sejam eles perfeitos fisicamente, sejam eles com alguma deficiência, independente das circunstâncias, filho é herança do Senhor e deve ser tratado como tal. E resgatar isso nas nossas igrejas vai fazer que a gente olhe para as crianças com um olhar de carinho, de amor, de compaixão, que esteja, não aguenta mais as crianças. Lembre-se, os discípulos também não aguentavam. Marcos capítulo 2, o texto que a gente usa na apresentação. Os discípulos, cai fora, criançada. Jesus, vinde a minhas criancinhas e não as impeçais, porque delas pertence o reino dos céus.
Então, se você tem algum problema com criança e não sabe tratar, não vai se meter com os filhos dos outros, mas também não vai falar que é coisa ruim, vai estudar a Bíblia e ver o que a Bíblia fala. Eu estou fazendo esse feedback porque a gente fala do papel do homem e da mulher e resgatar essas funções básicas de dever social, de dever educacional, é importante porque também nós resgatamos o amor, o carinho que é necessário para conduzi-las, seja dentro de casa, seja dentro da igreja, tá bom? Deuteronômio capítulo 6, é um texto famoso, que ele vem de uma composição hebraica, que até hoje os judeus ortodoxos eles leem, que é o Shema. Shema são instruções que são dadas ao povo de Israel desde que eles saíram do Egito, para que eles não esquecessem dos mandamentos do Senhor. Dos versículos 4 ao 7 diz assim: escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Olha que riqueza de palavra. A primeira condição do Shema é amar a Deus. De todo o teu coração, de toda a tua força, da forma mais profunda. Porque se nós, e aí vem aquela questão de nós refletirmos, será que amamos a Deus de tal forma que nos nossos hábitos diários, os nossos filhos enxergam o Senhor em nós? Ou eles enxergam mais o nosso caráter, às vezes desregulado, o nosso destemperamento, a nossa falta de paciência, a nossa falta de compaixão? Porque lembre-se, os filhos vão replicar o modelo dos pais. A neurociência está aí e hoje ela corrobora as escrituras. A gente tem um negócio chamado de neurônio espelho. As crianças, elas têm a capacidade de olhar um hábito e ela absorver aquilo, seja positivo ou negativo. Todo mundo que tem filho sabe disso. A criança, ela absorve aspectos positivos e absorve aspectos negativos, além das heranças genéticas, tá? Porque tem herança genética. Então, tudo isso, a Bíblia nos dá uma instrução profunda para que os filhos tenham constante contato com a palavra do Senhor através de quem? Dos pais. Então, Moisés dá alguns exemplos aqui, que é, você falarás aos teus filhos, inculcarás, realmente colocar na mente. É trazer na mente a palavra de Deus do filho. O filho tem que ver ao pai alguém que ama o Senhor. O filho tem que ver no pai um modelo de exemplo de marido. O filho tem que ver na mãe um exemplo de esposa. O filho tem que ver no pai também, na mãe, exemplo de disciplina. Tudo de forma ordenada, tranquila. Então, veja, quando nós falamos da fundamentação bíblica, resgatar isso nas nossas igrejas é extremamente importante, porque a igreja ela faz parte de um menor, de um extrato social maior. Então, comportamentos mundanos também são inseridos dentro da igreja, inclusive no modelo dos pais. E isso é problemático, por quê? Eu acho que todo mundo já viu esse meme, e eu acredito que todo mundo vai concordar, mas ao mesmo tempo não toque no meu filho. Está lá, os pais na década de 70, e quando o professor corrigia o filho, os pais viravam para o filho e corrigiam o filho. Todo mundo vai lembrar desse meme. Ao mesmo tempo, você vê depois dos anos 2000, o professor corrige o filho, então, em vez dos pais corrigirem o filho, eles querem brigar com o professor. E, gente, professor não é isento de erro, não, tá? O professor não é um bezerro de ouro que deve ser, também não pode ser questionado, ele deve. Mas, em grande parte, no nosso país, a cultura hoje é de hostilidade ao professor. Então, você vê como o modelo de educação está tão problemático no nosso país. Só em 2023, o número de ataque aos professores, e ataque não é ir brigar com o professor, eu não concordo com você, eu vou fazer um abaixo-assinado para te tirar da escola. Não, ataque físico, violento, violência contra o professor aumentou gradativamente. Sabe por quê? Em grande parte porque os pais perderam a noção da responsabilidade civil e espiritual. Vamos imaginar que tem pais que não são cristãos, mas o Código Civil diz que ele tem o pátrio poder. Deixa de levar seu filho 15 dias na escola para você ver, 3 dias. Senão, um orientador, né, Kelly, pode mandar o conselho tutelar na sua casa. Tá?
É esse aí, obrigado, pastor. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, então a gente volta para a Bíblia. Porque aqui nós somos a maioria, nós somos cristãos, e nós precisamos retornar aos princípios que a Bíblia estabelece e aquela coisa. Mas eu tenho erro tal, isso vai continuar. Não, gente, nós precisamos ter o coração humilde para entender que talvez estejamos falhando com os nossos filhos e com as crianças da igreja, tá? Mas eu vou deixar uns textos citados aí, por exemplo, Efésios 6, do 1 ao 4, Colossenses 3, do 20 ao 21, depois eu mando lá, não tem problema. Deuteronômio, capítulo 20, Provérbios, capítulo 22, estabelece os princípios e as diretrizes aos pais. Tem 3 instruções importantes e vou falar delas brevemente. Primeiro, a instrução espiritual. É dever do pai e da mãe ajudar o filho no ensino da palavra de Deus. E tem aqueles pais assim, o filho faz uma pergunta meio difícil, o pai e a mãe não sabem da Bíblia e manda o filho ficar quieto. Fica quieto, filho. Eu sou desses modelos das antigas, né? Às vezes eu fazia umas perguntas muito capciosas para minha mãe. Minha mãe fala, filho, vai brincar, vai. Mas minha mãe não era cristã na época, tá? Então, ajudar a ensinar, né, ter paciência, ter momentos de ensino das Escrituras é extremamente importante. E tem um recurso, hoje nós temos recursos pedagógicos que podem auxiliar. Quem já viu aquele filme, desenho Jesus, antigo, que passava no SBT, depois passa na Record, de repente é um bom momento para iniciar uma instrução nos caminhos do Senhor com o seu filho, ensiná-los a orar, conversar durante o dia sobre a Bíblia, né, sem parecer um sermão diário, né? Pô, você vai conversar com seu filho, agora você tem que me escutar, não. É coisa prática, é o cotidiano, né? Mostrar, olha, filho, a Bíblia nos orienta a isso. Meu colega me bateu na escola, o que eu devo fazer? Você vai lá e dá um soco nele. A gente estava falando, eu, o Mateus e a Fer, estávamos conversando sobre isso. Não, a gente pode, a partir de um momento drástico como esse, porque ninguém quer que o filho apanhe. Concorda comigo? Ninguém quer. É lógico, também a gente não vai ser bobo. Não, vai, filho, agora você é cristão, então oferece outra face. Não, você tem que ensinar um caminho bíblico para ele, que é onde ele não vai pecar, porque a Bíblia também fala, irai-vos e não pequeis, tá? E também a instrução espiritual nas atividades da igreja. Comportamento no culto, nos grupos pequenos, na escola, no trato com as professoras, seja aqui dentro, seja na escola, né, nas EBFs, tudo isso são instruções espirituais que são nosso dever de instruir. Eu não posso chegar para o Pietro e falar, olha, você quer saber como você tem que agir dentro da igreja? Conversa com o pastor Lucas. Porque eu não sou o pastor do Pietro, eu sou o pai dele. O Lucas ele sempre faz essa distinção que eu acho muito bacana, eu já vi o pastor Júnior falando também, da questão de que em casa eu não sou o pastor, em casa eu sou o pai do Pietro, e ele tem que me ver como pai, como tal. Então eu não posso delegar, vai lá conversar com a Eliane lá sobre como você deve se comportar na salinha. Não, isso vem de nós, e é um dever espiritual, né? Conduzi-los à salvação a Jesus Cristo, né? Mostrar que Cristo é a única salvação, mostrar que Cristo é a única solução para os nossos problemas, que Cristo está conosco mesmo nos momentos ruins, né? Fazer o papai do céu, né? Para aqueles que são mais pequenininhos, né? Que é interessante ver as crianças. Criança, gente, é uma bênção ver. Eu fui professor do Fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Do 1º ao 5º ano, eles disputavam a oração, quem ia orar. Eu lembro que a Marilene me acompanhou em alguns momentos nas aulas lá, você via lá as crianças disputando oração. Quando eles começam a chegar na pré-adolescência, começa a vir a idade da vergonha. Eles já não querem tanto orar, não querem ficar expostos, né? E aí vem alguns momentos que não é que é falta de fé deles, é o momento também biológico que eles estão vivendo. Então, ter paciência com eles na fase da adolescência também é extremamente importante, porque lembre-se, nós também fomos adolescentes. Nós também fomos terríveis, desajustados, né? Porque as pessoas falam, não, a adolescência é terrível. Tem algumas linhas da ciência que estão falando que a adolescência está se estendendo. Então, cuidado, tá? Não vai praguejando tanto a adolescência, que seu filho pode ser um adolescente com 25 anos. Tem gente falando misericórdia, né? Misericórdia. Segunda característica dessa instrução é a questão de moral e de caráter, tá? Ensinar o valor do trabalho, o valor da verdade, da honra, da justiça, da honestidade, tudo isso é o nosso dever. Não sei se vocês acompanharam, teve uma mulher em Salvador, estava uma faxineira limpando o chão do shopping, ela estava limpando, e ela falou para a menina, uma adolescente, olha, não pisa aí porque está escorregadio. Vocês viram o vídeo disso aí? Que a mãe, quem você pensa que é para falar assim com a minha filha?
e não sei o que, você é uma simples faxineira, e não sei o que, e você não está na altura de falar comigo. Aí você vai ver a história, a família evangélica. Qual moral e qual caráter esse pai e essa mãe está transmitindo para a filha com 15 anos em destratar uma pessoa que está trabalhando, né, e foi educada com a filha, né, e ainda estava pensando no cuidado, não pisa aí porque está escorregadio. Gente, esse vídeo viralizou, foi terrível. Então, ensinar o valor da verdade, da moral, do caráter, de distinguir o bem e o mal, também é o nosso dever. Tomem cuidado em terceirizar para o YouTube essas questões, porque eles também vão absorver. Tem aquela coisa, antigamente se delegava para babá, antigamente se delegava para... Agora não, agora nós temos o problema do YouTube que ensina muita coisa errada, tá? Muita coisa antibíblica. E uma das questões da instrução individual, da moral e do caráter, é ensinar o filho a disciplina pessoal, de como gerenciar o seu próprio tempo. Crianças têm essa capacidade, tá, gente? A gente acredita que não, mas as crianças têm uma capacidade de aprender coisas boas e replicar. Vou dar um exemplo. O meu filho, com 5 anos, ele já sabe mexer no celular melhor que eu. Ninguém foi na escola, ninguém ensinou ele na escola, ou eu e a Bi sentamos com ele, Pedro, agora você vai aprender a mexer no celular, tá bom? Papai vai te ensinar, mamãe vai te ensinar. Não, ele simplesmente sabe. Né? A neurociência chama isso de nativo tecnológico. Eles são alfabetizados já naturalmente em observar. Se eles aprendem algo tão complexo, gerenciar o tempo, mudança de hábito, escovar os dentes, coisas que são simples do dia a dia, eles também têm a capacidade de aprender, tá? É lógico que você não vai exigir isso dos menorzinhos, de 1 ano e meio a 3 anos, mas a partir dos 3 anos já há uma capacidade de absorção e de mudança de conduta e de hábito. E a terceira característica de Deuteronômio, né, porque eu falei da instrução social, falei da instrução moral e agora falei da instrução espiritual, da instrução moral e agora a instrução social. Nossa, foi muito social, né? Desculpa. A instrução social, que também está na Bíblia, é como o filho deve se comportar em casa, como o filho deve se comportar na casa dos outros. Até hoje, gente, eu não abro a geladeira da minha mãe sem pedir permissão. Parece uma coisa estranha, mas a casa é dela. Ah, tem gente que vai falar, isso é normal, mas isso é a minha educação. Não estou falando que quem abre a geladeira na casa da mãe é sem educação, tá? Mas desde pequeno minha mãe fala, ó, você está na casa dos outros, você obedece tudo que for falar, come tudo que tiver que comer, não vai fazer manha, não abre a geladeira se ninguém permitir, vai usar o banheiro, faz xixi, dá descarga. Parece coisa básica, mas são deveres sociais. Né? E isso é uma capacidade que o filho ele tem de aprender conosco, com os pais, tá? De como escolher os amigos, de como se divertir sem ser agressivo. Então, essas instruções sociais, elas estão embutidas em Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 7. Porque são 3 tipos de deveres, tá? O espiritual, o moral e o social. E precisamos relembrar, não adianta a gente falar, as crianças de hoje não estão terríveis. Se elas estão terríveis é porque nós adultos estamos falhando, porque elas não aprendem sozinhas. Elas têm modelos. E às vezes nós evangélicos, nós esquecemos que precisamos ser modelos bíblicos. Então, para continuar, eu falei já do papel da família, falei da Bíblia, né, de como a Bíblia orienta a instrução. Vamos falar um pouco da nossa realidade. Eu estava conversando com o pastor Lucas, eu fiz um recorte histórico. Se nós vamos tratar de educação e de educar é conduzir, vamos imaginar a nossa realidade. Eu peguei um jornal, estava lendo o jornal da USP, né, um jornal que aliás, vocês podem acessar agora pelo Google, que chama Como a Pandemia Afetou e Continua Expondo as Nossas Fragilidades. Se você acessar esse link, ele vai dar vários artigos de várias linhas da ciência mostrando como a nossa sociedade ela piorou na parte afetiva, na parte da relação com os filhos, na questão individual, e como isso acaba afetando. Então, só para vocês entenderem em termos gerais, o que essa reportagem fala. Tá? Daí, tudo que eu disser aqui, você pode ir lá, clicar e se aprofundar, tem médicos, especialistas falando sobre isso. Aumentou a dependência de tecnologia dos pais. Então, está muito comum hoje o filho querer brincar e o pai está no celular e não dá o tempo devido de qualidade de instrução ao filho. Então, a dependência tecnológica aumentou muito. Então,
tudo que eu disser aqui, gente, muitas coisas eu estou falhando e eu preciso melhorar, tá? Então, a gente tem que entender essa dinâmica. Eu também falho, né? Então, a gente tem que ver o que nós precisamos urgentemente corrigir. Então, aumento da dependência da tecnologia. O pastor Lucas falou uma coisa, e aí, pastor, eu vou aproveitar para a gente fazer uma reeducação, a Priscila comentou agora há pouco, e eu acho importante isso. Nós precisamos voltar a algumas coisas mais elementares, trazer a Bíblia no papel. É sério. As crianças, elas precisam ter o contato, nós adultos precisamos ter o contato com a Bíblia, porque hoje em dia, se você... Não dá mais para fazer gincana bíblica, tá? Não dá mais, esquece, porque eles estão tão acostumados com o aplicativo, que nós precisamos reaprender a nos debruçarmos nas Escrituras, e o tempo de ensino na igreja, por exemplo, ser um tempo dedicado a se aprofundar aquilo. Porque você está lá no celular, gente, tem os pop-ups, né, que eles vão te levar para tudo quanto é lugar. Está tendo o jogo do São Paulo, do Corinthians, da Ponte Preta, do Guarani, terrível Guarani. E aí você está lá, uma coisa tão legal que você está pregando, aí de repente lá, pô, o Guarani sofreu gol. Daí você acabou com o seu dia, acabou com a pregação. Mas ou qualquer outra coisa, eu estou brincando aqui, gente, porque nós, eu falo por mim que eu já fiz muito isso, nós falhamos nisso, os nossos filhos estão vendo, estão observando. A nossa falta de reverência no culto, nossos filhos estão vendo, estão observando e absorvendo. Tá? Aumentou os conflitos familiares, né, os divórcios. Em Campinas, 53% de divórcios só em Campinas, pós-pandemia. Violência doméstica, né, não é só agressão contra a mulher, é agressão contra os filhos. E alienação parental, né, os pais se separam e ficam disputando para ver quem é o mais amado pelo filho. Né, e fazendo um contra o outro, colocando um contra o outro. 40% dos brasileiros, inclusive adolescentes, desenvolveram insônia. Eu tinha na escola lá que chamar os pais porque o filho estava até 2, 3 da manhã no celular e 7 da manhã ele tinha que estar na escola. E 7 da manhã na escola, um cérebro cansado, gente, não aprende. Traz irritabilidade, traz consequências comportamentais, educacionais. Então, essa falta de limite, falta de hábitos, afetou todos nós, né? Alta de 98% dos transtornos mentais, isso na população inteira. População inteira. Aumentou o número de crianças e adolescentes com depressão e ansiedade, mas aumentou consideravelmente nos adultos também. Então, a gente parece que a gente tem que reaprender a ser humano. A gente tinha uma estimativa muito positiva na pandemia que, nossa, depois que acabar a pandemia, a gente vai voltar a ser amável, a gente vai... Nossa, vai dar valor àquilo que realmente tem valor, né? Nós vamos priorizar os laços afetivos, familiares e de amigos. Gente, muito pelo contrário. Depois piorou, a coisa piorou de uma forma consideravelmente, tá? Agravou o consumo e risco. Aliás, tem uma coisa nessa questão do jornal da USP, que é interessante, que a gente às vezes tem uma imagem de uma universidade pública como algo que vai ensinar libertinagem e tal, mas... Tem um artigo lá que fala agravou o consumo e eles colocam bem grande, risco de pornografia. Então, assim, aumentou, e não só entre os homens, principalmente entre as mulheres. Filhos saindo mais tarde da casa dos pais, né, tem aqueles filhos que chegam lá, não, quero a independência, vou sair da casa dos meus pais. Só que aumentou em 25% o número de filhos que retornaram para a casa dos pais, né, após essa busca por independência. E, por exemplo, imagina que muda um hábito. Se você tem um pai e a mãe que já está com aquela coisa do ninho vazio, ter um filho de volta, às vezes, é reaprender a lidar, né, com novos hábitos, com costumes que ele traz de fora. Né? E o cansaço virtual impactando a qualidade de vida. A gente está tão... nós nos aprofundamos tanto em ficar na internet, tanto vendo os streamings, vídeos, tal, que... Existe uma coisa neurológica agora que é o cansaço virtual. Então, nós estamos cansados, às vezes não é nem pelo trabalho em si, não é nem por uma questão física, mas é porque nós estamos tão envolvidos com a tecnologia que nossa mente está cansada e a gente acaba procrastinando. Tá? Então, o que isso tem a ver com educação? Tudo. Porque se a nossa realidade ela está bem desajustada, nós precisamos entender que apontar esses problemas não significa que eles não tenham solução. E aí vem a palavra de esperança, porque se nós estamos vivendo um desajuste educacional, seja dentro da igreja, seja em casa, seja na escola, tudo tem uma solução. Mas vai depender muito de esforço, de mudança de hábito, né, de replanejamento, né? Então, para que essas coisas possam ser sanadas. Às vezes vai precisar ir no médico,
um neuropsicopedagogo e por aí vai. Mas existe solução. Então, trazendo essas realidades, a gente vai para o nosso penúltimo ponto, que é quais são os desafios para o lar. Porque eu tenho meus desafios como pai. Poderia aqui compartilhar algumas coisas que eu estou tendo um desafio que eu sei que eu errei. E estou errando e preciso melhorar. Então, a gente tem alguns desafios que nós precisamos ser bem honestos, tá? Na educação com os nossos filhos. Não adianta depois a gente falar, eu não suporto meu filho. Tem um livro aí em cima, é do pastor Lucas, depois vocês pedem emprestado para ele. Chama 12 Regras para a Vida, de um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson. Ele fala, eduque o seu filho de forma que no futuro você goste dele. É meio pesado isso, né? Porque como assim educa o seu filho de forma que no futuro você goste dele? Porque se nós não formos o modelo, vai chegar um momento que o seu filho vai ser, nossa, eu não suporto ele. Ele é um peso para mim. Mas a gente tem que pensar, se tem coisas que são heranças genéticas, tem que ser tratado. Agora, se tem coisa que é sua responsabilidade, agarre essa oportunidade, entenda que sempre há tempo. Quanto mais novo for seu filho, mais fácil mudar os hábitos. Quanto mais velho, mais difícil. Mas não é impossível, porque somos cristãos. Cremos num Deus que pode nos ajudar e nos capacitar. Então, primeira coisa, pais, que nós precisamos melhorar é o tempo de qualidade com os nossos filhos. Sabe, realmente ganhar tempo. Não é porque você não vai perder tempo. É passar um tempo com ele em que ele... Lembre-se que quem estava na semana passada, lembra do pastor Lucas falando, a Carol já está falando em casar. O pastor Martim e a Mari estão passando daqui a pouco por esse processo, né? A filha vai casar. Os pastores, eu falo aqui, os pastores, porque é mais fácil pegar, já tá, só falta o Dani. Mas todo mundo aqui, quem tem filho que já está naquela fase, já está na universidade, ou está no ensino médio, né? Assim, lembre-se que passa rápido, passa muito rápido. Então, precisamos criar memórias afetivas para os nossos filhos, coisas que serão duradouras para eles e que eles vão passar para os filhos deles. Então, o tempo de qualidade é uma coisa que a Bíblia fala. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 7, está falando exatamente disso. Quando fala dos hábitos diários, é aquele tempo que você vai estar com o seu filho, que ele vai ter alegria de estar com você. E até mesmo quando você é disciplinado, ele vai chorar, vai ser ruim para ele, mas é extremamente importante, porque é sinal que você se importa. A Kelly pode corroborar isso que eu vou falar, porque compartilhamos, ela está mais tempo que eu. Eu fiquei sabendo que tem até o Kelly's Day lá no colégio dela. De tão, assim, ela tem um dia da Kelly. Imagina você estar num lugar que o pessoal criou um dia para você. Mas eu lembro que um aluno chegou para mim chorando e falou assim, professor, me dá uma advertência. Eu contei isso para vocês já, mas para aqueles que não estavam. Eu falei, por quê? Para que meu pai pelo menos me note. Ele estava pedindo para que eu desse uma advertência para ele, para que ele chegasse em casa e falasse, pai, recebi uma advertência. Ele falasse, filho, o que você fez? Ele fala, meu pai chega em casa, ele vai, é workaholic, né, viciado em trabalho. Ele vai para o computador, ele chega em casa, ele continua no computador, ele não conversa com a minha mãe, ele não conversa comigo, ele nem sabe o que eu quero fazer, ele não nota. Mas ele não é, gente, aquele coisa, não, esse é o ponto fora da curva. Não, gente, essa é a maior realidade dos jovens. Se você não passar o tempo de qualidade com o seu filho, ele vai arranjar alguém para passar o tempo com ele. E se você deixar ele passar o tempo com alguém, olha o risco. Se for para a internet, ele pode achar um pedófilo. Se ele for para a internet, ele vai achar caminhos estranhos, curiosidades. E aí, a coisa mais drástica que a gente finge que não está acontecendo, quando a gente pega essas chacinas que estão acontecendo na escola, e a gente vai ver o modus operandi, o filho, antes de tudo, ele retrata um isolamento social, uma falta de comunicação com os pais, ele vai para a internet talvez por causa de uma frustração individual, porque não tem um tempo de qualidade com o pai e com a mãe, e ele vai descarregar essa revolta em alguém. Não estou falando que isso é certo, isso é extremamente errado, mas se nós não dedicarmos tempo de qualidade com os nossos filhos, eles vão arranjar com quem ter. Só que lembre-se que, biblicamente, eu vou falar do peso bíblico, Deus vai cobrar da gente. Porque se os filhos são heranças do Senhor, e nós não estamos dedicando o tempo que Deus está nos permitindo ter com eles, e deixando eles aprenderem fora,
Deus vai cobrar de nós. Não vai cobrar dos pastores, do líder de ministério infantil, não vai cobrar nada disso, tá, gente? Não vai cobrar dos professores da escola, vai cobrar da gente. Segunda característica para um desafio no lar é ter uma rotina saudável. Talvez tenha aquele pai que realmente tem que trabalhar em casa, mas crie um cronograma, inclusive para o seu filho ter o hábito. Vai ter um momento de acordar, vai ter um momento de brincar, vai ter um momento para estudar, de se alimentar, né? E você vai separando tempos. Essa rotina não vai do dia para a noite. Já tentei fazer isso com o meu filho, né? A gente estava falando disso outro dia. Gente, não é uma semana que você faz isso. Principalmente se você está vindo de um desajuste a longo prazo. Uma mudança de hábito, ela leva tempo. Porque o hábito é uma coisa que é aprendido e reaprendido. E para virar um costume, você precisa ganhar tempo e criar um cronograma. E uma coisa que é importante aqui, um conselho. Para os pais, aqueles que têm o pai e a mãe que trabalham, né? E todo mundo tem que ter regras em casa, todos. Inclusive o filho. O filho tem idade que 5 anos já dá para limpar o cocô do cachorro, né? Já dá para fazer algumas coisas já. Não fica fazendo tudo pelo seu filho, não. Deixa ele aprender também, né? A ter responsabilidade, tá? Então, a rotina, a disciplina é extremamente importante. E, principalmente, uma cosmovisão cristã no lar. O filho precisa entender que dentro do lar dele há pais cristãos, que não vai ter aquela dicotomia, né? O pai e a mãe é uma coisa dentro da igreja e em casa é outra. O filho não pode ter esse, porque vai gerar um problema para eles. Calma aí, como assim? Na igreja, o meu pai e minha mãe falam coisas bonitas e em casa eles nem falam, eles brigam, eles se batem, eles se maltratam. Então, ter uma cosmovisão no lar cristã, ela vai potencializar essa rotina, vai ajudar, vai ser um socorro, vai ser um auxílio, porque vai estar debaixo dos planos do Senhor. Isso é o principal. É nós colocarmos o nosso lar debaixo, submisso ao Senhor. Então, precisamos resgatar. Então, eu falo que tudo isso que eu estou falando, para mim, está sendo um tapa na cara. Assim, é um atrás do outro, né? Porque eu não posso, e nós não podemos, nos esconder mais. Porque pós-pandemia afetou. Tá, tudo bem. Mas tem solução? Então, corra atrás. Né? E a solução bíblica é simples em dizer, mas ela é objetiva. Precisamos mudar e voltar os nossos olhos ao Senhor. Lembra que Josué falou, né? Vocês sirvam a quem vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós precisamos ser o modelo e, principalmente, sermos o sacerdote dos nossos lares. Precisamos disso. Então, vamos para o nosso último ponto. Esse ponto, meus amigos, alguém pode pegar água para mim, por favor? Esse ponto, eu quero que vocês entendam com bastante carinho. Eu acho que já está bem estabelecido que filhos são herança do Senhor, as crianças devem ser amadas e acolhidas na igreja. Então, agora vem, qual é o papel da igreja? Como nós, como igreja, agora vamos tratar nós como comunidade. Porque esse é um ponto sensível. Por que é um ponto sensível? Porque às vezes a gente vai ter que corrigir muitas coisas erradas que estão acontecendo no nosso ambiente. No trato com as crianças e na forma de conduzi-las, tá? A primeira coisa que nós precisamos compreender. Ô, Sérgio, você é bênção, viu? Obrigado. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que a igreja ela possui a responsabilidade de apoiar os pais. Como apoiar? Ensinando quais são os caminhos que os pais devem ter biblicamente, né, dando suporte, orando. Suportar, e suportar aqui, vamos entender, não é de eu não suporto, mas é de dar suporte. Né? Então, a igreja ela deve dar suporte aos pais e acolher. Então, essas três coisas são extremamente importantes na igreja, e é a responsabilidade da igreja. Lembra, eu volto novamente à questão do compromisso que os pais fazem na hora que a gente consagra as crianças aqui na frente, é que tem um compromisso da igreja, que a igreja também vai ser um apoio. Então, a igreja, sim, ela é um apoio, ela é um suporte e ela deve acolher. Só que a igreja é um espaço de adoração. A igreja é um espaço de ensino.
tudo isso que está acontecendo aqui, olha que interessante, nós temos crianças no nosso meio. Percebam que elas estão imitando o nosso modelo? Está tranquilo. E nós precisamos motivá-las cada vez mais a isso. Olha que bênção, gente. Na hora do culto, tem várias coisas acontecendo. Tem um momento de comunhão, tem um momento de adoração, tem um momento de ensino. Então, qual é o nosso desafio? É fazer com que as crianças entendam que elas também já podem louvar ao Senhor. Não é chegar aqui e você dar um celular para ela ficar jogando. Não, vai lá brincar com o amiguinho, porque a hora do culto não é hora de brincadeira. Porque se nós não ensinarmos agora que eles são pequenos, vai chegar na pré-adolescência, na adolescência, meu filho não gosta de ficar no culto. Sabe por quê? Nós ensinamos a ele brincar no culto. É lógico que ele não vai gostar do culto. Nem eu ia gostar do culto. Nem vocês iam gostar do culto. Então, às vezes fala assim, eu já vi, presenciei pai, conversei com um pai há muito tempo, acho que lá em 2015, falei, meu filho, ele está numa fase de transição entre a pré-adolescente e adolescente, ele não gosta de ficar no culto. Ela estava falando com o filho no lado. Olha lá, a mãe está falando, porque o culto é chato. O filho está ouvindo que o culto é chato. Não, o culto é chato, eu não quero ficar, então eu quero ficar com as crianças. Então, por isso que a gente está restabelecendo no Ministério Infantil, os juniores, eles vão ter o tempo deles a cada 15 dias, mas está na hora deles aprenderem a estar num culto. Que eles já podem. Se na escola eles conseguem ficar 40 minutos sentados ouvindo um professor, eles podem entender que na hora da igreja, na hora do culto, é hora de adoração. Eles podem ouvir uma pregação e aprender com a pregação e também ser desafiados a romper aquela coisa que o culto é chato. Vocês estão ouvindo uma pessoa que dormia no culto. Pastor João Batista, estou lá causando, lá na Igreja Batista Ágape, lá quando era o tabernáculo, lá onde é o Colégio Ágape. Para aqueles que não conhecem, quem já me conhece vai ouvir essa história pela 10ª vez. Mas para aqueles que não me conhecem, estou lá na hora do culto, minha mãe falou, você fica do meu lado. O que eu ia fazer? Como a igreja era grande, eu ia lá para o fundo, pegar água. Todo mundo vai pegar, nossa, é engraçado, é na hora do, tem uma fila ali, ó. Fui pegar água. E aí estava lá a família do pastor, os netos. E comecei a brincar com eles. E causando, né? Porque era igual as cadeiras aí debaixo do salão, e aquele barulho de cadeira, tá aí brincando e não sei o quê, dando risada, 10 anos de idade. De repente eu escuto o pastor João Batista. Alguém, por favor, pegue o Marcelo. É aquela coisa constrangedora, porque a igreja para olhar, né? É um negócio terrível, né? Porque quando se para assim, você congela. Se é criança, queima a cara de vergonha. Vou pedir para o diácono tal pegar o Marcelo e levar ele até o lado da mãe dele. Sabe quando você vê a vida passando, assim, a vida foi boa, né? E eu estava sendo conduzido, olhando para minha mãe com aquela cara assim. Em casa você vai ver. É porque a gente ia a pé, né? A gente subiu o Washington Luiz a pé, mas pensa que eu fui ouvindo porque a minha mãe tinha me ensinado, mas eu aproveitei a brecha. Então nós precisamos. Por que eu estou falando isso? Gente, o momento de adoração é um momento maravilhoso. Desde o Antigo Testamento, Deus está instruindo as crianças a serem participantes disso. Jesus convida elas a se aproximar. Por que nós não estamos fazendo isso? Porque entre a Bíblia e o que nós estamos fazendo, devemos ficar com a Bíblia e sermos corrigidos. Então, e eu entendo, gente, não, meu filho pode ter dificuldade, ninguém está aqui desumanizando as crianças, mas nós estamos aqui corrigindo os pais. Porque os pais, às vezes, alejam as crianças e os adolescentes. Então, não é para a criança estar na hora do culto lá embaixo correndo. Ou vai para começar o culto jogando pimbolim. É para estar aqui com a gente. Eles têm que aprender, porque eles vão ter o momento de estudo deles. Eles vão ter o momento de brincadeira deles, porque na hora que as crianças principalmente, eles vão ter um momento aqui embaixo. Os juniores, a cada 15 dias, vai ter um momento deles. Mas eles também precisam ter um processo de maturação. Eles precisam. E precisamos permitir que os nossos filhos passem por isso. E permitir que os nossos filhos sejam corrigidos em amor. Porque eu falo para vocês, aos pais, a gente já instrui já há alguns anos já. Filho deu trabalho lá embaixo, sobe para o culto. Está tudo bem. Né? E o pai tem que entender que isso é um processo natural. A disciplina é um processo natural da igreja. Então, uma segunda coisa que eu acho que é interessante nessa relação de igreja, porque
não deixe que seu filho com 4 ou 9 anos desça com o celular lá embaixo, ou os juniores desçam com o celular lá embaixo, para na hora do culto, do estudo deles lá embaixo, falar com o pai que está no culto em cima. Acontece na Igreja Batista Livre lá da França, aqui não acontece, mas lá na França acontece, tá? Então, gente, precisamos resgatar algumas coisas. Não permita seu filho descer com o celular. Hora de ensino é hora de ensino, né? Hora do culto não é para o pai estar falando com o filho lá embaixo, porque se acontecer alguma coisa com o seu filho, pode ter certeza, os professores estão bem instruídos, eles vão falar, olha, seu filho, a igreja não é grande, né? Eu acho que vai chegar a comunicação tranquila. Então, eu estou falando isso numa boa, gente, porque nós precisamos inserir as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, os nossos juniores, os nossos jovens na comunidade de adoração. Eles são parte de nós, eles não são um apêndice da igreja, não, eles são nossos. E como nossos, nós precisamos ensiná-los como deve adorar, como deve ouvir uma palavra, né? Ter paciência com os recém-nascidos. Crianças choram e graças a Deus que nossa igreja tem crianças. Então é um momento de alegria. Então, gente, precisamos celebrar a vida delas, porque a gente parece que se tornou um peso. Então, resgatar isso, o carinho por elas. E a última orientação que eu acho importante, porque a gente está falando desse papel da igreja, criança dançando, assim, as pequenininhos, né, dançando, é até legal, ficam te imitando, viu, Matheus? E o Renan também, porque vocês são tudo dançarinos aqui na frente. Daí as crianças ficam dançando, mas, gente, não deixa elas correrem. Por quê? A igreja ela não foi criada, aqui não é um espaço de corrida. E tem mármore aqui na frente. A cadeira, os bancos são madeira maciça, isso aí, não é? Se cair, vai dar ruim. Então, não deixa elas correrem. Fique de olho nos filhos de vocês. Eu estou falando isso porque o meu está nessa idade, tá? O meu está na fase de achar que tem uma turbina no pé. Então, tudo que eu estou falando para vocês serve primeiramente para mim, porque eu estou com um filho nessa faixa etária, tá? Então, a reverência. E aí, Eliana, eu acho que esse aspecto que você tocou, o ponto fundamental. Precisamos resgatar a reverência, de estar no culto ao Senhor. E nós, adultos, precisamos reaprender a ter reverência. Aliás, melhoramos em um ponto. Antes a gente tinha um horário Batista Livre, mas faz anos que a gente começa pontualmente 6h30. Né? Mas precisamos aperfeiçoar. Assim, eu vejo os pastores, o pessoal que está no louvor aqui na frente, 10 minutos antes já começa a tocar alguma coisa, já vejo que o pessoal está criando uma reverência. Mas precisamos aperfeiçoar isso. Né? Então não há nada que não possa ser melhorado. Isso é importante. Porque a igreja ela não pode ser entendida como um lugar de diversão para as crianças. O culto não pode ser entendido como isso. Tá? Então o culto é um momento de reverência, de adoração, de aprendizado. As crianças vão ter um momento com a gente aqui em cima, porque tem igreja que a criança nem participa. Do começo do culto ela já está lá na salinha. Para alguns isso é ótimo. Agora me livrei, né? Vou ter um tempo só para mim. Não, gente. Eles precisam aprender conosco. E essa responsabilidade, agora é a igreja, hein? Presta atenção, irmãos. Essa responsabilidade é nossa. E aí nós somamos com os pais. Nós precisamos ser o modelo também, todos que estão no culto, porque não há o mais ou menos importante, não é o que pagou o ingresso e o que está se apresentando. Não, nós estamos todos em adoração. Lembra-se que uma das críticas em Isaías 29, ele fala, esse povo com meus lábios me louvam, com seus lábios me louvam, mas seu coração está distante de mim. Então precisamos ensinar as crianças a serem verdadeiros adoradores e verdadeiros interessados em aprender as Escrituras a partir de nós. Amém? Faça um momento de pergunta e resposta ou tá? Não precisa, né? Então. Irmãos, isso aqui é só a primeira parte. Eu acho que nós vamos ter, durante o ano, algumas atividades de reciclagem a respeito disso. Eliane, vem do meu lado aqui. Eu sei que ela está morrendo de vergonha. Ela deu uma palavra para as mulheres o ano passado e não teve uma pessoa que não veio falar o quanto ela foi importante na palavra que ela ministrou lá no Ministério das Mulheres, ali, né, no encontro, no chá de mulheres. Mas, a partir de agora, quero que vocês a reconheçam como líder do Ministério Infantil. Eu imagino que ela está, assim, não sei como que eu vou começar, mas ela sabe que ela vai ter o apoio dos pastores
e ela quer o apoio de todos que, de alguma forma, já contribuíram e estão contribuindo com o Ministério Infantil. Então, todos os professores, líderes que atuam com as crianças, nós queremos que vocês abracem a Eliane, nós vamos orar por ela daqui a pouco. Não sei se ela tem algo a falar, eu tenho só uma coisa para complementar não, né? Observar que ele falou, o pastor Marcelo falou, quer falar alguma coisa, Eliane? Só agradecer, né? É um desafio gigantesco e pedir a ajuda de vocês. A igreja se faz com Deus na frente de todas as coisas e com as pessoas que Ele levantou, que Ele colocou ali naquele lugar. Então, não sou eu, somos nós. Então, preciso de vocês. Fica aqui que você vai acostumando aí, ficar na frente. Nós vamos orar por ela daqui a pouco, mas só falar duas coisinhas. Primeiro, agradecer a Deus pelos anos de dedicação que a Jussara teve conosco, os 13 anos aqui à frente do trabalho, o carinho, a dedicação que ela teve com as crianças. Nós queremos orar pela vida dela, agradecer a Deus pela vida dela e orar pela Eliane. Algumas coisas que nós falamos. Adultos ensináveis. Nós precisamos de adultos ensináveis. Quando o pastor Marcelo fala pais, ele está falando de pais, de cuidadores, de responsáveis, de avós, de tios, que muitas vezes ensinam as crianças. Então, a responsabilidade é de quem está com a criança. Então, todos nós temos essa responsabilidade. A gente brinca que quando vai para a casa do vô, da avó ou do tio, eles deseducam. Mas o ideal é que nós não façamos isso. Que nós sigamos o modelo que os pais estão estabelecendo. É lógico que nós temos pessoas e famílias diferentes, que têm culturas diferentes e que pode acontecer algum desgaste. Mas se você ensinar o seu filho, quando a gente dá bronca na Carol, até hoje, com 20 anos, ela fala assim, vocês me ensinaram direito, vocês têm que confiar em mim, que fora de casa eu não dou trabalho. Eu falei, que bom, mas em casa está dando trabalho ainda, né? Mas nós temos que ensinar e confiar. Outra coisa, educar é trabalhoso, gente. É trabalhoso. Ninguém está dizendo que é fácil, mas é necessário. Estava nos meus 25 anos de casado na celebração, num hotel na Bahia. Estava tendo um show, né? Estávamos assistindo e, de repente, as crianças, ansiosas, né, como são, começaram a vir para frente do palco. Aí a primeira subiu o primeiro degrau, a segunda subiu o primeiro degrau. Aí depois, de repente, tinha 8 crianças no meio do show. A cantora parou e falou o seguinte, elas são maravilhosas, mas pais, o tablado é alto, né? Elas podem cair, e tem fio, tem energia. Nenhum pai levantou para pegar os seus filhos. Nenhum pai. Tiveram que os tios da recreação ir conduzindo, e os pais com um bico desse tamanho. Olha que coisa. Pais que não são ensináveis, que não entendem o risco dos seus filhos. Então, a gente tem que entender que essa é a realidade da sociedade. E nós temos que criar ilhas de resistência a esse modelo distorcido. Gente, crianças pequenas, a gente tem que falar abertamente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, elas não entendem a mesma coisa que uma criança de 10. Né? Então, vai ter um processo de maturação. E nós, como disse o pastor Marcelo, temos que entender. Nós recebemos um visitante e ele veio me pedir perdão depois do culto, porque a menininha dele de 1 ano ficou falando durante o culto. Eu falei assim, eu queria ter 10 dessas crianças falando, eu não ia me incomodar. Às vezes é chato você ouvir aquele barulho, mas, gente, é lindo. Nos Estados Unidos tem um pastor que fala o seguinte, quando as igrejas tiverem crianças e homens, você tem que dar graças a Deus que é uma igreja viva. Porque a igreja sempre foi lugar majoritariamente de mulheres. Então vamos agradecer a Deus pelas nossas crianças, entender o processo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e confiar na equipe que está trabalhando. Nós temos que ver essas crianças de 1 ano, 2 anos aqui com alegria, né? Eu olho para elas com alegria. É lógico que se a gente tem, às vezes, homens e mulheres de 30, 40 anos que estão ali atrás durante o culto falando alto, as crianças vão seguir esse modelo. Então a gente tem que entender que tudo começa em nós. Tá bom? Então, vamos orar para que Deus nos dê direcionamento e que nos ensine. E saibam que os domingos de manhã, eles vão ser dedicados numa escala, num calendário, com atividades específicas. Vamos ter atividade para casais, para famílias, para crianças. Nós vamos ter um calendário. Fique atento, não são cultos, mas nós vamos ter palavras muito boas, desafios de todas as áreas. Tá? Então, no final do mês de fevereiro, nós vamos iniciar 4 semanas de estudo a respeito da identidade da nossa igreja. A identidade
Todas as pessoas que quiserem se tornar membros da nossa igreja vão passar por essa classe, mas inicialmente nós queremos fazer com toda a igreja. Então vai ser uma classe de integração. Eu vou falar um dia, o pastor Marcelo vai falar outro, Mateus vai falar outro, o pastor Júnior vai encerrar a nossa série de integração. Então é uma classe importante para você entender quem somos nós. Porque às vezes nós estamos demorando para explicar quem somos nós. E as pessoas às vezes ficam batendo cabeça, porque, não, mas tinha que ser assim, tinha que ser assado. Mas o que é a identidade da nossa igreja? O que nós cremos? O que nós esperamos das pessoas? Como que nós devemos nos comportar no mundo? Então são coisas que nós temos que trabalhar para reeducar. Lembre-se disso, criar ilhas de resistência a esse modelo distorcido que o mundo está nos impondo. Ok? Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecer a Deus pela vida da Eliane, pela vida da Jussara e orar por todos os professores. Temos professores das crianças aqui ou não? Alguém que dá aula para as crianças? Queria que ficasse aqui na frente da Eliane. Venham aqui, nós vamos orar por vocês. Se você trabalha com juniores, com adolescentes, com jovens, por favor, fique aqui que nós queremos orar, porque é nosso papel. Vamos lá. Por enquanto só 2, né? Mas temos mais professores aqui. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que temos de, neste domingo de manhã, ouvirmos uma palavra tão desafiadora, uma palavra basilar para nos instruir em como nós devemos nos portar como igreja do Senhor Jesus. Sabemos que há muito a ser dito, muitas coisas que podem ser compartilhadas, muitos ensinamentos que o Senhor pode nos transmitir, mas queremos partir de Deuteronômio 6, e nos sentimos desafiados, como pais, como responsáveis, cuidadores, educadores, a conduzir as nossas crianças nos caminhos pelos quais elas devem andar, e em especial no caminho que é Cristo Jesus. Ensina-nos, Senhor, dá-nos corações ensináveis, dá-nos mentes, ó Pai, dispostas a obedecer. Muitas vezes somos resistentes, Pai. Nós não concordamos com isso ou com aquilo e criamos uma casca dentro de nós que nos impede de enxergar o objetivo do que é ser igreja, do que é ser família, do que é estar inserido na comunidade como luzeiros, Pai. Usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Quebra o nosso orgulho, a começar em mim, ó Pai. Quebra, Senhor, a nossa arrogância. E capacita-nos, Senhor, a sermos bons pais, avós, tios, mães muitas vezes que criam seus filhos de maneira solitária, pais que procuram educar os seus filhos de maneira solitária. Ajuda todos aqueles que são responsáveis pela educação neste mundo. E em especial, agradecemos a Deus, ó Pai, por todos os anos de dedicação da Jussara nesta comunidade, no ministério infantil, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, pelo trabalho que ela executou e a importância que ela teve na vida das nossas crianças, adolescentes e jovens. E nesse instante, ó Pai, queremos que o Senhor capacite, revista com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, a Eliane e a sua equipe, Pai. Todos aqueles que estão dispostos a ajudar no processo de condução das nossas crianças, como apoio às famílias, Pai. Capacita-os, dá sabedoria, dá conhecimento, dá disposição, dá amor a cada um de nós, para que façamos parte desse processo, para que entendamos, ó Pai, o momento que o Senhor está nos desafiando a sermos uma ilha de resistência a essa mentalidade do mundo, que destrói as famílias, que destrói a educação, que nós sejamos, ó Pai, arautos, proclamadores de uma verdade que transcende um modelo distorcido deste mundo. Que nós sejamos famílias unidas, que nós nos corrijamos a nós e as nossas casas, para que a Tua igreja seja de fato um farol neste mundo que precisa da Tua luz, ó Pai. Usa-nos, capacita-nos e dá-nos, ó Pai, um domingo e um ano abençoados para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus os abençoe. Obrigado por tudo. Nós temos ensaio agora, o grupo vai tocar. Que Deus abençoe. Enquanto